Professor associado da Universidade Católica Portuguesa, Jorge Pereira da Silva foi diretor da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade entre 2014 e 2022. Com doutoramento pela Católica, com o tema Deveres do Estado, Proteção de Direitos Fundamentais, tem desenvolvido investigação nas áreas do direito constitucional, dos direitos fundamentais, da teoria geral do Estado e da ciência política. Foi também responsável pela unidade curricular Direitos Fundamentais na Era Digital e é autor de um ensaio sobre o mesmo tema, onde reflete sobre as mudanças legais em Portugal e na Europa para lidar com as novas tecnologias da informação ou a nova inteligência artificial. Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Professor Jorge Pereira da Silva, bem-vindo ao podcast da Lusa. Como olha para este supetão que a inteligência artificial está a promover nesta nossa sociedade pós-moderna? Bom dia. Com preocupação, como é evidente. Alguém me dizia há alguns dias que não há forma de correr bem, porque ou a inteligência artificial e as empresas que a constroem têm sucesso, e então vamos ter um problema social grave, porque é pouco provável que seja possível criar o mesmo número de empregos do que aqueles que vão ser extintos e eliminados pelas novas ferramentas de inteligência artificial, ou então estas empresas falham e rebenta a bolha da inteligência artificial, como em 2000, mais ou menos, arrebentou a bolha das .com. Porque, no fundo, estas empresas estão a fazer investimentos maciços sem ter o retorno económico que era expectável, não é? E, portanto, estão, de certa forma, à espera de encontrar um modelo de negócio que até ao momento ainda não encontraram. E, portanto, se encontrarem esse modelo de negócio, vamos ter um problema muito significativo de desigualdade social e de desemprego. Se não encontrarem, vamos ter provavelmente uma crise financeira, porque as dívidas que estão a ser contraídas agora vão ter que ser pagas mais tarde ou mais cedo, porque os mercados não perdoam. Isto parece que não tem como correr bem, professor. É difícil correr bem. De facto, nós temos, eu acho que é uma perspectiva muito interessante, que foi popularizada por uma investigadora chamada Anna Bradford. Nós, no fundo, temos 3 formas diferentes de olhar para a regulação da economia digital. Uma forma, que é a forma original americana, que é uma forma que olha para isto numa perspectiva de mercado. Temos uma forma concorrente, que é a forma chinesa, que olha para isto como um instrumento ao serviço do poder do Estado. E temos uma terceira alternativa, que é a alternativa europeia, que é de tentar colocar estas novas ferramentas ao serviço das pessoas, respeitando os direitos fundamentais das pessoas. É, portanto, aquilo que se chama uma forma rights-driven, não é? Empenhada no respeito pelos direitos fundamentais. Ora, o que acontece é que nós, neste momento, temos, do ponto de vista geopolítico, um choque direto entre a perspectiva chinesa e a perspectiva americana, e a União Europeia parece estar bastante isolada neste seu paradigma, que aliás é um paradigma muito alinhado, diga-se de passagem, com a encíclica que recentemente saiu sobre esta matéria. Mas de facto a economia digital é largamente dominada pelas empresas americanas e pelas empresas chinesas, e nem num lado nem no outro nós sentimos grande conforto. Apesar de tudo, a União Europeia tem uma perspectiva bastante mais humana, bastante mais humanista do que as outras 2 alternativas. Evidente. Sendo que o direito precede da história e não a antecipa, as nossas arquiteturas legais estão adaptadas às transformações que a IA vai provocar em todos os níveis, a começar nas questões laborais, de que é exemplo em Portugal, por exemplo, a introdução do tema na proposta do Governo sobre revisão laboral, e terminando também nas alterações ao equilíbrio social das sociedades. A União Europeia tem feito um esforço muito grande de construção, como diz, dessa arquitetura legal
contrariando a tese tipicamente americana de que não deve haver regulação, que é basicamente o mercado que regula. É certo que a União Europeia tem muitas vezes regulamentações pesadas, burocráticas, e nós estamos a falar de um conjunto de mais de 100 diplomas entre regulamentos e diretivas para regular esta matéria, embora haja 3 ou 4 que são claramente mais importantes. O Regulamento de Proteção de Dados, o Regulamento de Serviços Digitais e o mais recente Regulamento de Inteligência Artificial. E eles são os 3 importantes. A proteção de dados, porque no fundo diz aos cidadãos europeus que eles são soberanos, eles têm o poder de decidir sobre os seus próprios dados pessoais, evitando aquilo que na encíclica aparece como a datificação da vida, não é? A transformação da nossa vida numa sequência de dados. O Regulamento dos Serviços Digitais, porque no fundo abrange as plataformas digitais, não apenas as plataformas de comércio, mas também as redes sociais, por onde passa hoje grande parte do discurso político. E o Regulamento de Inteligência Artificial, que tem um anexo muito curioso, o anexo 3, que tem uma longuíssima lista de domínios onde a inteligência artificial já está a ser utilizada. No mercado de trabalho, como diz, e muito bem, é usada na contratação, é usada na avaliação do desempenho dos trabalhadores e é usada no despedimento. Mas é usada na saúde, é usada por serviços públicos na área das migrações e do asilo, é usada no policiamento, é usada na educação, no crédito, no recurso ao crédito e em particular no crédito à habitação. São ferramentas digitais que fazem o scoring de crédito, no acesso a prestações sociais. Portanto, o mercado de trabalho é entre, eu diria, 10, 12, 15 áreas onde hoje em dia já são muito comuns ferramentas de inteligência artificial. Muitos destes domínios de alto risco, naturalmente, para os direitos fundamentais das pessoas, porque os algoritmos, desde logo, não são neutros, não é? Os algoritmos têm muitos enviesamentos que resultam de vários fatores, mas o fator mais comum são os dados históricos que são utilizados para alimentar esses mesmos algoritmos. Evidente. A IA parece ser tão esmagadora na nossa sociedade que é o tema da primeira encíclica de um missionário norte-americano feito Papa Leão XIV e que usa, curiosamente, o nome de outro Papa Leão, fundador da doutrina social da Igreja e autor de uma das maiores condenações históricas feitas ao comunismo, mas também ao capitalismo selvagem, que ele apelidava de americanismo. Estas preocupações de Leão XIV fazem sentido neste século em que a inteligência artificial parece acelerar ainda mais a história? Fazem todo o sentido. E é de facto, como diz, este novo Papa faz questão de se assumir, não apenas no nome, mas também na doutrina, como continuador de Leão XIII, que é o fundador da doutrina social da Igreja, cuja encíclica de 1891, a Rerum Novarum, sai, digamos assim, no auge da chamada questão social, a situação de miséria generalizada a que mais de um século de capitalismo selvagem conduziu. As questões agora são diferentes, mas a acutilância desta encíclica, eu diria, não é menor. E não é menor porque o Papa não fala apenas de novas desigualdades sociais, fala de novas formas de escravatura, fala de colonialismo digital. E há bocado que nós estávamos a falar da proteção de dados. De facto, os cidadãos europeus têm os seus dados protegidos pelo regulamento de proteção de dados. E então, o que é que isso significa? Significa que as empresas vão à procura dos dados noutras latitudes. Dados de saúde, dados biométricos, dados sensíveis, são, digamos assim, extraídos, nem sempre da forma mais honesta e mais cristalina, para alimentar as grandes bases de dados, os grandes centros de dados que depois são usados na criação destas ferramentas e, portanto, da ideia de colonialismo, não é? Portanto, estas empresas vão colonizar
populações inteiras, por vezes, extraindo-lhe os dados de que necessitam e que não podem colher livremente aqui na Europa. As novas formas de escravatura, por outro lado, às vezes associadas a algumas plataformas digitais de uma benignamente designada economia partilhada, em que, no fundo, as pessoas são, enfim, sem garantias de segurança no trabalho, são em larga medida exploradas por essas mesmas plataformas, mas, para além disso, há depois também aquelas pessoas invisíveis que trabalham na moderação de conteúdos das plataformas digitais e das redes sociais em particular, que no fundo veem o pior do pior que há na humanidade, não é? Os conteúdos mais, enfim, mais violentos, enfim, violência gráfica, pornografia infantil, para poderem triar os conteúdos que depois chegam aos utilizadores, e são, de facto, trabalhos absolutamente devastadores até da saúde mental das pessoas. Portanto, é uma encíclica muito acutilante, não é uma encíclica de todo diplomática, parece-me a mim, porque põe o dedo nas feridas mais dolorosas da nossa sociedade. Evidente. Leão XIV alerta para estas novas formas de desigualdade social que referiu, precariedade laboral, e denuncia a concentração de poder através dos dados, sempre os dados. Como é que Estados democráticos podem resistir ao populismo e ao discurso polarizador, que são instrumentos destas mesmas multinacionais que promovem a inteligência artificial? Isto acaba por ser um paradoxo, não? Em que temos empresas que promovem polarização para se retirar dados, para trabalhar os dados, e depois acabam por a sua própria ação ter como consequência o esboroar dos pilares democráticos dos países. É verdade. Eu acho que é neste momento inegável que as democracias estão em risco e que, em larga medida, esse risco decorre de uma polarização que é fomentada pelo novo ecossistema digital. Eu posso lhe dar uma resposta jurídica, que é aquilo que a União Europeia previu para esse domínio, foi o Regulamento dos Serviços Digitais, que impõe, enfim, regras claras às plataformas, quer regras claras quanto aos seus termos e condições, as regras que elas próprias querem para definir o seu modelo de negócio, quer regras claras para o bloqueio de conteúdos e utilizadores quando esses conteúdos violam a lei. E, portanto, aquilo que é preciso fazer, embora seja difícil, evidentemente, é implementar este Regulamento dos Serviços Digitais. A resposta da encíclica aparece, aliás, com uma expressão muito curiosa, que é uma nova ecologia da comunicação, que é feita, por um lado, de quadros legais, esta transparência dos mecanismos de seleção e amplificação de conteúdos, do apoio ao jornalismo e às instituições de mediação da comunicação, e, por outro lado, a escola e a família no desenvolvimento da literacia digital. Portanto, se nós conseguirmos, digamos assim, criar os incentivos certos para, quer no plano legal, quer no plano, digamos assim, dos corpos sociais, das instituições de mediação, quer depois na escola e na família, nós talvez consigamos conter esta disseminação de conteúdos polarizadores que andam pelas redes sociais. Eu costumo dizer que, enfim, não sou original nisso, que a verdade dá muito trabalho. E, portanto, se dá muito trabalho, ela nunca nos é oferecida de borla. E, portanto, temos que pagar por ela. Temos que pagar por ela com trabalho, temos que pagar por ela assinando jornais, temos que pagar por ela
participando ativamente naqueles fóruns que existem e onde ainda pode haver debate saudável de ideias, não naquele jogo de trincheiras que são atualmente as redes sociais. Evidente. Há uma questão que me lembro de lhe ter feito no passado e que continua a fazer-me sentido. Como é que pode esta Europa proteger a cidadania dos seus num território online sem lei, em que a lei é definida pela FCC norte-americana, uma espécie de ERC em Portugal, mas para os Estados Unidos, que isenta as plataformas e as tecnológicas dos conteúdos que se distribuem e insistem em ignorar os direitos de autor. Ou seja, temos uma espécie de um faroeste sem lei em que nós acabamos por estar sujeitos na Europa, apesar de não ser aqui que essas tecnológicas operam. Vamos cá ver, as tecnológicas operam em todo lado, não é? E em princípio devem operar de acordo com a lei vigente em cada um dos países e, portanto, nos Estados Unidos operam de acordo com as regras que eles próprios que foram definidas na década de 90 do século passado e que persistem até hoje em larga medida porque há um enorme lobby contra a regulação. Na União Europeia valem as leis europeias. Agora, toca num ponto que é um ponto muito importante, que é a regra da chamada isenção de responsabilidade das plataformas pelos conteúdos colocados por terceiros. A ideia é, a responsabilidade pelos conteúdos é de quem os coloca, não é da plataforma, porque a plataforma, na visão que existia na década de 90 do século passado, atua como uma espécie de bom samaritano. A plataforma é, no fundo, apenas um instrumento que as pessoas utilizam para difundir as suas ideias, os seus produtos, e portanto, não podia ser responsabilizada pelas atuações erradas, injustas e ilegais dos utilizadores. Ora, isto hoje quase que dá vontade de rir, não é? Porque achar que, enfim, a Meta, o X ou outras empresas afins são bons samaritanos, enfim, quase de facto dá vontade de rir. A União Europeia, no Regulamento de Serviços Digitais, já restringiu bastante esta ideia de irresponsabilidade das plataformas pelos conteúdos terceiros. Porquê? Porque quando esses conteúdos são denunciados, e são denunciados pelos utilizadores, pelas vítimas desses conteúdos abusivos, quando são sinalizados pelos chamados sinalizadores de confiança, por exemplo, um jornal, um fact-checking, se a plataforma não reage com alguma rapidez, ela torna-se responsável pelos danos causados por esses conflitos. E, portanto, há aqui uma maior exigência relativamente às plataformas e por isso é que, naturalmente, estas plataformas americanas fazem pressão sobre a administração americana para que a administração americana faça pressão sobre a União Europeia para que possam ter o mesmo tipo de falta de escrutínio aqui que têm do outro lado do Atlântico. Evidente. Professor, esperemos que esta encíclica europeia tenha eco no resto do mundo. Pelo menos para a Europa, a encíclica não tem muito de novidade. Enfim, tem no sentido que faz uma análise exaustiva de vários pontos e põe, como eu disse, o dedo na ferida e, portanto, é muito clarificadora. Agora, é evidente que há um grande alinhamento entre as preocupações europeias e as preocupações da encíclica e um extraordinário desalinhamento entre a primeira encíclica de um Papa americano e aquilo que neste momento está a acontecer nos Estados Unidos. Muito obrigado. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.